E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês todos os detalhes sobre os fundos imobiliários, todos os pós, todos os contras e toda a minha experiência ao longo desses 4 anos investindo nessa classe. Logo após a vinheta. Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Wesley, eu tenho 36 anos e eu estou documentando toda a minha trajetória rumo ao meu primeiro milhão de reais aos 40 anos. E hoje o assunto ele é bem interessante. Eu vou estar falando para vocês sobre os fundos imobiliários. Já tenho uma certa experiência, né, com essa classe de ativo, já invisto há mais de 4 anos. Já teve um período da minha vida aí em que 100% da minha carteira era só de fundo imobiliário, né? Então, assim, os pontos positivos é que os fundos imobiliários, eles são de fácil acesso, né? Você consegue comprar cotas a partir de R$ 10 e já consegue receber um provento, às vezes no mesmo mês. Então isso aí é um bom estimulante a estarmos sempre querendo comprar mais e fazer aquela bola de neve, né? Isso aí incentiva muito, muito. Foi através dos fundos imobiliários, né, daquela renda passiva mensal, que eu consegui alavancar um pouco mais na questão profissional, porque eu tinha uma previsibilidade financeira todos os meses, diferente das ações. Na época eu comecei a investir em ações também, só que por estar no começo dos investimentos, nós queremos o resultado rápido. E aí eu confesso para vocês que eu não tinha tanta paciência em esperar divulgação trimestral, semestral das ações. Então eu montei uma carteira com 10 ações na época, 10 fundos imobiliários, e aí eu fui vendendo as ações e foquei só em fundo imobiliário. É tanto que hoje eu tenho uma consideração muito grande. Eu tenho quase R$ 400 mil, né, de patrimônio somente em fundo imobiliário. E tem uma desvalorização também enorme. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. No mercado de hoje tem mais pontos negativos do que os pontos positivos, né? Futuramente a minha carteira eu vou estar dando uma enxugada nela. Eu tenho Galera, para o meu projeto do meu primeiro milhão, né? Hoje eu tenho praticamente 546 mil. Como é que eu quero fazer futuramente? Eu tenho um título de IPCA, né, 2035 e 2040. O 2035 não está mais disponível. Então eu vou focar somente no para renda fixa, eu quero focar somente no IPCA 2040. Então eu quero ter 50% da minha carteira em renda fixa, né? Vou ter R$ 500 mil lá e eu terei 25%, né, 25% em ações e 25% em fundo imobiliário. Eu quero ter 10 ações e 10 fundo imobiliário. Então, a tendência é que nos próximos meses eu esteja vendendo um pouco da minha carteira de fundo imobiliário. Eu vou dar uma enxugada nela. Eu vou vender 10 ativos. Só que eu não tenho pressa, né? O nosso ciclo de mercado hoje para fundo imobiliário, ele está muito baixo, pressionado a altas taxas de juros. Então, assim, as pessoas se desesperam muito. Eu tenho ativos aí horríveis na minha carteira, horríveis. DEVA, HCTR, RECT, CPTS, que o pessoal torce o nariz também, BRCR. Mas eu não tenho pressa para me desfazer deles, não. Não tenho pressa nenhuma. Porque o jogo do investimento é esse. É você ser calmo, ser tranquilo. Sabe o que eu vejo, galera? Eu vejo muito influencers aí que comprou DEVA, HCTR, esses fundos high yield aí de papel, e hoje eles têm uma desvalorização enorme, só que eles escondem da carteira, né? Então, assim, só coloca as apostas vencedoras. Então, essas pessoas é difícil você dar credibilidade, né? Porque a pessoa tem um viés ali de tipo assim, eu só vou mostrar o que ela quer ouvir, o que ela quer ver, né? Então, assim, não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que mostrar o que é. Então, eu vou reduzir a minha carteira, eu vou deixar 10 ativos, né? Eu vou esperar assim que valorizou. Eu acho que todos os meus fundos imobiliários hoje, eles estão negativos.
Assim que eles começarem a subir, eu vou começar a vendê-los, né? E vou começar a redistribuir. Devagarinho, eu vou fazer aquela manobra bem tranquila. Não tenho pressa, isso aqui é um projeto de vida, né? E aí eu vou deixar, depois que chegar depois do 1 milhão, eu vou só equilibrando ali, tranquilo. E aí eu vou adicionar um ETF depois, eu vou adicionar várias outras classes de ativo também. E também um ponto negativo, né, dos imobiliários é o forte conflito de interesse. Hoje, muitas gestoras já se provaram que elas não são eficientes para gerir um fundo, né? Então você vê, tem muita coisa por trás, né? Taxa de performance, taxa de administração nas alturas, os gestores que só puxam para o lado deles, não é pró-cotista, é, muitos conflitos de interesse ali na questão de os fundos ajudarem, os fundos da casa, o próprio fundo comprar um CRI de um fundo que está passando por uma situação não tão legal, uma gestora comprando um ativo de outra e elas fazendo aquele jogo. Então hoje o mercado está muito contaminado com isso, né? E quem acaba pagando é o cotista, né? Decisões erradas dos gestores, alavancagem abaixo do VP, a gente vê muito também. O fundo, às vezes, no mercado de alta, ele acha que vai ser assim pro resto da vida, então começa a fazer compras, alavancar, começa a fazer muita besteira. E aí no mercado de baixa ele não consegue ser eficiente. E aí ele precisa de capital às vezes para pagar a alavancagem, né? E aí o que, que eles fazem? Querem emitir. E querem emitir de qualquer jeito, porque precisa do dinheiro. Então hoje tem muitas gestoras aí que fazem muita lambança, fazem muita merda. Então, assim, hoje tá bem complicado nessa questão, né? Só que às vezes você posiciona num fundo ali, né? E aí, não é que do nada, no decorrer do tempo, aquela gestora ela tinha um perfil e aí ela já muda para outro perfil e você fica meio preso ao fundo ali, né? Porque você não sabe, tá uma neblina muito grande ali, você não sabe o que está acontecendo. Sem contar também que as pessoas só pensam em emitir, quer emitir, 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 né, para o fundo crescer, aí a taxa de performance ou a taxa de administração é em cima do PL do fundo. Então, assim, eles não pensam no cotista. Muitos desses fundos, muitas gestoras não pensam. Uma ou outra ali, você vai achar algumas gestoras que são legais, né? Então hoje aí você vê que a Pátria, a Pátria está dominando o mercado. Ela está comprando várias gestoras, vários fundos. Alguns fundos aí, algumas gestoras, você vê que elas não foram para frente. Porque se tivesse dado certo para elas, elas que estariam comprando outras gestoras. Então, assim, o mercado, eu acredito que o mercado futuramente de fundo imobiliário, ele vai passar por uma mudança muito grande. É um mercado novo, não é um mercado tão antigo igual o mercado de ações. E ele não se provou ainda, mas no decorrer do tempo vai haver muitas mudanças, mas muitas mudanças. E assim, aquelas gestoras que estão a favor do cotista, eles vão passar por isso, né? E agora aquelas que não estão, né, que só pensam no bolso ali, na ganância, infelizmente eles vão ficar para trás, né? Só que quem acaba pagando é o cotista, né? O cotista que acaba pagando, porque quem amarga o prejuízo, né, somos nós, diferente das ações. As ações, assim, o sócio majoritário, o dono, ele está com a pele em risco. Então, as ações, você quase não vê tantas notícias assim. Fundo imobiliário toda hora. Ah, um inquilino entregou. Ah, tem uma vacância aqui. Ah, tem um CRI que está inadimplente. Então, é muito complicado nessa questão dos fundos imobiliários. Ainda mais com a taxa de juros alta, não dá para competir com a renda fixa, né? Porque o mercado ele é muito rentista. Então a taxa de juros subiu, vai todo mundo para a renda fixa. E a taxa de juros caiu, vai todo mundo, ações, fundo imobiliário. E aí começa aquela febre. Aí pegando o gancho, né, dessa questão também, a classe de fundo imobiliário, de ações também, só que o fundo imobiliário eu acho que é mais, né? Eles são muito rentista, tipo assim, o fundo imobiliário ele tem bons fundamentos e aí esse mês não pagou um dividendo legal, a cota vai lá embaixo, todo mundo começa a vender desesperado, não sabe o que aconteceu,
talvez o fundo está saudável, está tranquilo, só foi um mês ali ou um semestre atípico, né? Se você é investidor, você tem que pensar na memória ali de um panorama de 20 anos. Você não precisa se preocupar com o semestre ou o que vai acontecer. Não, calma, isso aqui é uma maratona, você tem que ficar tranquilo. Né? Agora, o fundo imobiliário aqui, um exemplo, você pega um fundo imobiliário que ele tem um prazo determinado. Um fundo imobiliário, ele não é bom, não é nada e tal, aí pagou uma pancada de dividendo ali, o fundo no outro dia está subindo 10, 15%, tá todo mundo só falando no fundo, querendo comprar o fundo. Então é todo mundo assim, rentista, sabe? O pessoal tipo assim, não consegue respirar, relaxar, ficar tranquilo, né? Então, assim, o fundo imobiliário, ele mudou muito de um tempo para cá. Muita coisa ali foi acontecendo, muita coisa ali que a gente achava que era assim e não foi. Então, quem está posicionado e está vendo essas mudanças, talvez seja desconfortáveis, né? Então, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente da que eu tinha do fundo imobiliário, né? Eu não me arrependo, né? Eu gosto muito da classe. Não pretendo vender, eu só pretendo vender na questão de porcentagem, né? Tipo assim, eu quero ter 25% só para mim estar tranquilo. O resto eu vou colocar 50% no IPCA e vou deixar 50% em ações e vou ficar sossegado. Mas o prejuízo que eu tenho hoje, né, não me faz ficar sem dormir, não perco noite de sono, não fico preocupado, tranquilo. Porque eu sei que o mercado vai virar. A gente está com a Selic a 15%, então não tenho desespero para chegar e vender nada agora. Estou tranquilo. E outra, a desvalorização que eu tenho, né, frente aos dividendos que eu recebi, já recebi mais de 90 mil reais, né, de proventos, fora algumas coisas que eu vou receber ainda esse mês. Então, não tenho que me preocupar. Eu fico imaginando, gente, daqui a 10 anos, como é que vai estar? Meu poder de aporte vai aumentar, eu vou trabalhar mais, eu vou focar mais. E aí, assim, estando na proporção certa, eu vou estar muito tranquilo, né? Não me arrependo, eu já fui 100% fundo imobiliário. Só que, porém, eu trabalhava numa empresa em que, para mim, não estava legal. Então, eu queria uma previsibilidade de salário. Então, eu falei, vou focar só em fundo imobiliário e vou ter um dividendo alto. Se eu precisar, eu vou estar respaldado, né? Então, eu fiz isso, deu certo. Não precisei do dividendo, não preciso do dividendo até hoje. E aí foi uma estratégia que funcionou para mim. Então, todos esses prejuízos, não falo nem prejuízo, para mim é desvalorização, porque eu não vendi nada e não pretendo vender nada por enquanto no prejuízo. Me trouxeram uma experiência muito grande. Então, assim, hoje o conselho, se eu puder dar um conselho para vocês, fundo imobiliário é um bom investimento? Sim, é. Só que o ideal é você diversifica com outros ativos. Coloca uma porcentagem nele, vai acompanhando devagarinho, tranquilo. Não se empolga muito, né? Não se empolga muito na classe, não se concentra muito, porque eu vejo que vai haver muitas mudanças, né? Já está mudando muito, muito, muito. De um ano para cá, você vê que já vários fundos imobiliários, né, já fizeram fusões com outros, vários já deixaram de existir, várias gestoras foram vendidas, várias gestoras foram incorporadas. Então, o ideal, manter uma posição pequena, vai alocando aos poucos ali, ó, e vai acompanhando as mudanças. E outra, paciência, tranquilo, não precisa de pressa para tomar decisões. Se você comprar um fundo X, está tendo uma desvalorização ali agora, se isso não te incomoda, né? Se isso não faz você perder a noite de sono, não tenha pressa não, fica tranquilo. Só para de aportar nele e aporta em outra coisa. Vai sentindo como é que é o desconforto do mercado. Porque você imagina, daqui a 5, 10 anos, não sei, você tem aí 10, 15, 20 milhões de reais. E aí você chega, o mercado caiu 1%, só 1%. Sua rentabilidade vai lá embaixo. O seu patrimônio vai lá embaixo. Você tem né, você é bilionário. Teve aconteceu um evento aqui
e aí caiu 10%. É 100 milhões. Então a gente tem que aprender a lidar com esse desconforto e essas oscilações. E conforme vamos ganhando experiência, né, acabamos ficando mais tranquilo, mais despreocupado, né, focando mais ali no processo, curtir o processo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do recado. O vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui!